Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Eu adoro plantar, ver brotar, depois esperar crescer e aí colher. Bom, essa daqui era uma área abandonada, um terreno baldio, um matagal. E aí as pessoas viviam pensando em como transformar essa área numa área produtiva. E aí o pessoal daqui resolveu juntar um dinheirinho e finalmente estão comprando essa área. Na teleaula de hoje você vai ver como as sociedades humanas foram modificando suas relações com a natureza, o que é estrutura econômica e social, como as inovações influenciam a formação territorial e como o mercado mundial está relacionado com os problemas ambientais globais. Este espaço geográfico está se transformando e o seu motor de transformação mais importante é a sua estrutura socioeconômica. É por isso que as regiões mais desenvolvidas da Terra são as que mais mudam. Por que precisamos entender a interação da ecologia com a economia e a sociedade para acompanhar as mudanças nas formações territoriais? A gente tem aqui um exemplo de como as sociedades humanas transformam a si próprias, quando modificam suas relações com a natureza. A família, assim como a tribo e as comunidades, são grupos sociais. Eles estabelecem regras e normas para viver em sociedade e trabalhar a natureza. Os diferentes grupos sociais se organizam para conseguir abrigo e sustento. Para isso, eles estabelecem relações de produção entre os seus membros. Desde as sociedades primitivas, existem trabalhos que são feitos só pelos homens e outros só pelas mulheres. Algumas atividades são desempenhadas por jovens e outras por idosos. É a partir dessas relações de produção que se inicia a divisão social do trabalho. E hoje em dia, essa divisão é muito complexa, já que existem muitos tipos de profissões e trabalhos. Mas existem sociedades que ainda fazem os cidadãos trabalhar muito, né? E ganhando muito pouco, que é o pior, né? Aqui, a divisão social do trabalho existe. O problema é que as condições de trabalho são muito difíceis, né? As condições de trabalho podem ser difíceis, mas quando as pessoas se juntam, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Os grupos de pessoas que atuam na natureza utilizam vários tipos de instrumentos e processos de trabalho. E são esses conjuntos de instrumentos e processos de trabalho que nós chamamos de meios de produção. O conjunto dos meios de produção que as várias sociedades usam depende do nível de desenvolvimento científico e tecnológico dessas sociedades. Os meios de produção podem ser antigos ou modernos. Eles correspondem à evolução do conhecimento, da técnica e da ciência das várias sociedades. Esse conhecimento produz as chamadas forças produtivas para o trabalho de cada sociedade. E é essa dupla dinâmica, as forças produtivas e as relações sociais de produção, que definem aquilo que nós chamamos de estrutura socioeconômica. Isso parece ser muito complicado, mas não é. O desenvolvimento das forças produtivas de uma sociedade é que determina o relacionamento desta sociedade com a natureza. Numa sociedade extrativista, por exemplo, que vive da caça, pesca e da coleta, uma árvore é fonte de sombra, frutos, seiva e lenha. Para uma sociedade agrícola, a árvore é fonte de sombra, frutos, seiva e lenha. Mas também serve para a produção de carvão vegetal e matéria-prima para móveis e construções. Para uma sociedade industrial, a árvore, além de ser fonte de todas essas coisas, se transforma também em matéria-prima para a produção de álcool combustível e papel. Atualmente, a árvore é uma fonte de conhecimento até para a estrutura genética. São os avanços da biotecnologia, um setor industrial que combina os conhecimentos da engenharia genética com a tecnologia industrial. Olá, Gil. Isso aí é o meio natural sendo usado de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas de cada sociedade. Pois é, olha, o desenvolvimento das forças produtivas é determinado
de acordo com a evolução da ciência e da tecnologia, não é isso? Pois é, mas será que o ritmo desse desenvolvimento depende só dessas evoluções? O ritmo de desenvolvimento das forças produtivas também depende das relações sociais de produção. Um exemplo disso são as formas de produção e distribuição de energia. Apesar das reservas mundiais de petróleo estarem com seus dias contados, ainda existe um longo caminho até que novas fontes de energia possam ser aplicadas em tão larga escala. Será preciso investir muito em novas tecnologias, como é o exemplo dos transportes elétricos. O desenvolvimento da energia depende muito da atuação e dos investimentos das grandes empresas, que podem influenciar diretamente na evolução do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Olha, o Matheus aqui é técnico em energia e ele vai explicar pra gente como tem sido a evolução dos diversos tipos de energia na história humana. Vai lá, Matheus. Bem, a gente chama os vários tipos de fonte de energia de matriz energética. São as energias utilizadas tanto para a produção, indústrias, e como para o consumo social, que são lojas, residências, enfim. Matriz energética. Matriz energética está centrada ainda no petróleo, na energia elétrica de origem térmica e termonuclear. Isso desde a segunda revolução industrial. O petróleo e a energia elétrica são tecnologias que foram desenvolvidas entre o final do século XIX e o começo do século XX. Na segunda revolução industrial, que ajudou a acentuar a centralização do capital financeiro e a concentração industrial, ou seja, os processos de produção e consumo de massa. Mas tudo começou muito antes. Na primeira revolução industrial, quando a matriz energética ainda era baseada no carvão mineral. Foi naquela época que o eixo econômico e social se transferiu dos campos para as cidades. E foi assim que começaram a surgir as novas formações territoriais com o capitalismo industrial. Assim como a expansão do espaço geográfico se acelerou, como também as grandes cidades e a urbanização. Bom, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra com o carvão e a segunda com o petróleo e a energia elétrica, né? Isso a gente já sabe. O que é a terceira revolução industrial? Por favor. Bem, a terceira revolução industrial ainda não está claro para ninguém se existe ou não. Como o petróleo continua sendo muito importante no mundo atual, pouca coisa se modificou na matriz energética. Tá, mas e a energia nuclear? Isso é bem complicado. Porque, na verdade, a energia nuclear tem mais problemas a serem resolvidos do que soluções no caso da energia. Dá um exemplo. Sim. É o caso da guarda de seus resíduos que permanecem radioativos por um longo período de tempo.